Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar hoje, então, mais uma parte, dessa vez a parte 3 do nosso estudo sobre o caderno de atenção básica número 32. Hoje a gente vai ver um pouco, então, sobre algumas síndromes hemorrágicas, algumas condições clínicas ali, obstétricas, na verdade, que a gente precisa ter um olhar mais atento no cuidado dessa gestante. Lembrando sempre que o nosso foco aqui são concursos públicos. Então, vamos lá. Vamos iniciar falando sobre a hiperêmese gravídica, que é um quadro diferente daquelas náuseas e vômitos muito comuns no primeiro trimestre de gestação. Quando a gente fala de hiperêmese gravídica, a gente está falando de vômitos contínuos de grande intensidade, que podem inclusive levar a gestante à desidratação. Também podem ocorrer, então, alguns distúrbios metabólicos, alterações no metabolismo ali de carboidratos e de gorduras, e ainda a perda de peso dessa gestante por conta dos vômitos contínuos e ela não conseguir ingerir ali o suficiente de alimento durante o dia. Para que se chegue no diagnóstico de hiperêmese gravídica, primeiro precisa se excluir outras possíveis condições que podem estar causando esses vômitos intensos, e aí sim, de fato, se chega ao diagnóstico dessa condição. O tratamento é realizado através do uso de antieméticos orais ou injetáveis. Trouxe dois exemplos para citar para vocês, como a metoclopramida e o dimenidrato, que são o Plasil e o Dramin, respectivamente. Então, eles podem ser usados de forma via oral inicialmente, e a gente vai acompanhar essa gestante se fazendo o uso dessas medicações a domicílio, se está tendo uma resolução desse quadro, e caso ela continue apresentando uma piora progressiva, a orientação que se tem é que ela interne, então, para fazer essas medicações, esses antieméticos, de forma injetável no hospital. Ela não é uma condição tão comum, não acomete a maior parte das gestantes, mas quando ocorre é importante que a gente tenha um olhar atento para essa mulher, justamente porque pode levar uma perda de peso e isso tudo pode interferir ali no crescimento do bebê e na gestação dela de forma geral. Agora vamos falar de síndromes hemorrágicas e eu achei interessante a gente dividi-las por períodos, porque isso são detalhes que muitas vezes podem passar despercebidos, como eu comento aqui com você sempre, e que podem vir a ser cobrados aí pelas bancas nas provas. Então, na primeira metade da gestação, a gente tem algumas síndromes, como abortamento, descolamento coreomniótico, gravidez ectópica, entre outros, sendo as mais comuns. Já na segunda metade da gestação, a gente vai ter a placenta prévia, que a gente pode chamar de PP, e o descolamento prematuro da placenta, que podemos chamar então de DPP. Agora, dentro do tópico síndromes hemorrágicas, vamos falar sobre abortamento. Então, o abortamento ele é caracterizado pela morte ou expulsão que ocorre antes das 22 semanas, informação importante, ou quando o peso do concepto é inferior a 500 gramas. Então, ele pode ser precoce e tardio. A gente vai ter um aborto precoce quando ele ocorre até a 12ª semana de gestação e tardio quando ele ocorre entre a 13ª e a 22ª semana de gestação. Então, nós temos algumas classificações também. Falando de aborto evitável, é quando essa gestante vai apresentar um sangramento discreto e se deve orientar, então, ela a fazer repouso e abstinência sexual. Pode ser utilizado iocina via oral para se remediar essa situação e o aborto evitável ele vai ter dois desfechos. Isso vai evoluir para uma gestação normal ou esse aborto que era evitável vai evoluir para um aborto inevitável. E o aborto evitável ele vai ter dois desfechos. Ou a gestante vai evoluir normalmente com a gestação e esse quadro vai ser controlado, ou ela vai acabar passando para um quadro de aborto inevitável. Falando ainda sobre o aborto evitável, pessoal, é importante lembrar que na hora da admissão hospitalar já deve ser solicitado o VDRL, que é o exame de sífilis, para que se descarte, então, sífilis gestacional e, caso esse exame dê positivo, se inicia imediatamente com o tratamento. Como a gente viu, um dos desfechos possíveis é, então, o aborto inevitável. Quando a gente fala de aborto inevitável, a gente está falando de um sangramento em bem mais quantidade, mais abundante, e a expulsão aí do concepto. O aborto inevitável, ele pode ser tanto completo quanto incompleto. E aí a gente precisa encaminhar essa gestante para o hospital de referência, para a emergência, para que, se necessário, se realize, então, a curetagem uterina. Já quando estamos falando de aborto retido, a gente está falando de um aborto em que o concepto continua retido na cavidade uterina e é preciso, então, a curetagem uterina e, se necessário, ainda vai ser realizado também a estabilização hemodinâmica dessa mulher. E, por fim, nós podemos ter ainda o aborto infectado, onde essa mulher vai relatar febre, dor pélvica intensa quando a palpação, ela vai ter secreção endovaginal de odor fétido e pode ainda estar com um mal-estar de forma geral. Então, a gente vai ter graus para classificar o aborto infectado. Quando a gente está falando de uma infecção limitada, até
a cavidade uterina, a gente está falando de grau 1. No grau 2, a gente já vai ter uma paciente apresentando uma pelviperitonite. E no grau 3, a gente vai ter uma peritonite generalizada e ainda uma infecção sistêmica. Então, já é um quadro bem mais grave. Agora, continuando, vamos falar sobre outra condição que é a gravidez ectópica. Então, ela caracteriza-se pela anidação do ovo fora da cavidade uterina. Normalmente, essa anidação ela vai ocorrer na porção ampular da tuba uterina. Eu até trouxe uma imagem aqui para vocês terem uma imagem de memória. Então, na ampola, na parte da ampola da tuba uterina. E a dor pélvica que essa mulher vai relatar, inicialmente é uma dor mais discreta e depois evolui então para uma dor contínua e intensa. Lembrando que essa mulher, mesmo com uma gravidez ectópica, ela pode apresentar um teste de gravidez positivo. Em casos de sangramento grave, essa paciente pode ter até mesmo um choque hipovolêmico. Aí, nesses casos, o tratamento ele vai ter que ser cirúrgico. Mas a gente tem duas opções de tratamento quando a gente fala de gravidez ectópica. Um tratamento mais conservador ou cirúrgico, como a gente comentou. Quando a gente está falando de um tratamento conservador, é utilizado, então, o metrotexato quando a gente tem um embrião sem vitalidade de diâmetro menor que 5 centímetros. E o caderno nos traz a informação de que caso ocorra a rotura da prenhez, que pode levar a um quadro de hemorragia, aí se indica, então, a cirurgia, como a gente comentou. Já a doença trofoblástica gestacional, ou também conhecida como mole datiforme, ela se caracteriza pela degeneração trofoblástica que ocorre após um caso de gestação, sendo ectópica ou não, certo? Então, ela pode se apresentar de 3 maneiras, como mole datiforme, ou córeo-adenoma destruens, ou ainda como córeo-carcinoma. É muito comum essa mulher apresentar, então, um sangramento vaginal intermitente, hiperêmese e ainda eliminação de vesículas, que a gente pode chamar de sinal patognomônico. Lembrando que sempre que essa mulher apresentar algum tipo de sangramento, a gente vai encaminhar ela para uma urgência e emergência, e isso não vai ser tratado ali na própria atenção básica, né, pessoal? Sempre no hospital de referência. Ainda falando sobre a mole datiforme, eu trouxe uma exceção aqui pra gente comentar que é muito importante. Quem viu o vídeo anterior da parte 2, a gente comentou sobre a pré-eclâmpsia. Quando a gente falou lá sobre pré-eclâmpsia, a gente viu que para se caracterizar como pré-eclâmpsia, a gente precisa ter o quadro de hipertensão com proteinúria após a 20ª semana de gestação. Então, isso é um critério para a gente ter uma pré-eclâmpsia. Porém, quando a gente fala de mole datiforme, a gente tem uma exceção a essa regra. Então, por que é uma exceção? Porque a doença trofoblástica gestacional, ela é a única condição clínica que pode levar a mulher a desenvolver pré-eclâmpsia antes das 20 semanas gestacionais. Então, é uma exceção àquela nossa regra que a gente viu da pré-eclâmpsia. Isso aqui é uma coisa muito importante de vocês terem anotado aí nos resumos de vocês, certo? O descolamento coroamniótico é um quadro que não vai apresentar aí grande risco materno-fetal, então a gente vai ter um sangramento mais discreto e a gente pode tranquilizar então essa gestante, né? Ela deve ser informada, claro, desse quadro, mas é algo que a gente pode tranquilizar essa gestante quanto ao prognóstico. Agora sim, vamos falar de uma condição mais grave, que é o descolamento prematuro de placenta. Ele ocorre quando a placenta se desloca do seu sítio de implantação após as 20 semanas ou mais de gestação. Aí outro detalhe importantíssimo de a gente ter em mente e ter aí nas nossas notas, porque ele só vai ser caracterizado como DPP, esse quadro, se ocorrer após as 20 semanas ou mais de gestação, tá? A gente pode ter aí um quadro de hemorragia externa ou oculta, em que a gestante não nota isso, e é necessário encaminhar essa gestante para um serviço de referência como um quadro de emergência. Nos primeiros slides, a gente viu que a gente tinha a DPP, que é o descolamento prematuro de placenta, e a gente também tinha a questão da placenta prévia. Então, são situações diferentes, porque na placenta prévia a gente não tem nenhum descolamento, e sim a implantação da placenta parcial ou totalmente na porção inferior do útero. Então, é um quadro diferente, tá, pessoal? Nesses casos de placenta prévia, a gestante pode relatar um sangramento de cor vermelho viva, e não costuma relatar dor associado a esse sangramento. Mais um caso também que a gente tem que encaminhar para a referência obstétrica. Agora vamos conversar um pouco sobre as patologias do líquido amniótico, falando primeiro sobre o oligodrâmino. Nos casos de oligodrâmino, a gente vai ter um volume de líquido amniótico inferior a 250 ml, valor importante de vocês também terem em mente sempre. Quando a gente está falando, então, de oligodrâmino, a gente está falando de líquido amniótico com volume inferior a 250 ml entre a 21ª semana e a 42ª semana gestacional.
Quando que a gente vai desconfiar dessa condição? A suspeita clínica, ela pode aparecer a partir de uma medição de altura uterina alterada, então vai estar inferior ao esperado para a idade gestacional. Em vídeos anteriores, a gente comentou de que maneira é feita a medição de altura uterina. E a gente viu também que a gente tem valores de extremos para ver se está tudo ok com esse crescimento uterino. Então, a gente vai ter um valor inferior, um valor extremo inferior e um valor extremo superior. E o normal é que o percentil esteja entre esses valores, no meio desses valores. Quando a gente está falando de um oligohidrâmino, essa medição de altura uterina vai estar alterada, então esse valor ele vai estar inferior ao esperado para aquela idade gestacional. E pode ser necessário, então, a amnioinfusão, porque esse quadro de oligohidrâmino é um quadro grave em que a gente pode ter um feto futuramente apresentando algumas alterações, tanto como malformação, algumas síndromes congênitas também, tá? É um quadro bem delicado. Já quando a gente fala de polidrâmino, a gente está falando de um volume superior a 2.000 ml de líquido amniótico no momento de término da gravidez. Outra informação importante, a gente só vai dizer que a gente tem um polidrâmino quando esse valor está superior a 2.000 ml no término da gravidez. Então, a gente não vai ter idade gestacional para se basear. Independente da idade gestacional em que essa gravidez terminar, a gente vai ter um polidrâmino quando, ao fim dessa gestação, se tiver um volume de líquido amniótico superior a 2.000 ml. Já quando a gente suspeita de um polidrâmino, essa altura uterina, ela vai estar alterada para cima, para mais, né? Então, vai estar acima do esperado para a idade gestacional. Ambas condições são indicações de alto risco, pessoal. Então, a gente vai referenciar essa gestante imediatamente para um alto risco. Agora, falando sobre o TPP, o trabalho de parto prematuro, a gente vai considerar um trabalho de parto prematuro quando isso ocorrer entre as 22 e as 37 semanas de gestação. A gente vai considerar, então, as contrações uterinas e as modificações cervicais. Quais que são essas contrações uterinas? Precisam ser 2 a 3 contrações uterinas a cada 10 minutos, de ritmo regular, associadas a modificações cervicais. Essas modificações cervicais, elas são caracterizadas pela dilatação maior ou igual a 2 centímetros e ou esvaecimento maior que 50%. Então, essas características são os sinais de trabalho de parto e vão caracterizar um trabalho de parto prematuro quando isso tudo ocorrer entre as 22 e as 37 semanas gestacionais. Já quando a gente fala de uma gestação prolongada, a gente está falando de uma gestação que está entre 40 e 42 semanas de idade gestacional. Eu fui uma gestante, com a minha segunda filha, estive nesse quadro de gestação prolongada. Ela nasceu de quase 41 semanas. Então, quando a gente está falando de uma gestante entre 40 e 42 semanas gestacionais, a gente está falando de uma gestação prolongada. Lembrando que para a gente ter uma gestação pós-termo, a gente precisa ter uma gestante aí atingindo as 42 semanas de gestação. Então, ela é prolongada até as 42 semanas. A partir das 42 semanas, a gente já tem aí uma gestação pós-termo. Nesses casos de gestação prolongada, a gente vai ter o encaminhamento para o alto risco. A partir das 41 semanas, já se começa a verificar a questão do bem-estar fetal, porque essa gestação já está se alongando, digamos assim, e a gestante com 40 semanas que apresenta ali uma diminuição de percepção dos movimentos fetais, algo muito importante, a gente também vai encaminhar para o alto risco, mesmo ela não estando ainda com 41 semanas. Se ela está com 40 semanas, mas apresenta essa percepção de diminuição ali dos movimentos do bebê, a gente vai encaminhar também para o alto risco. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o crescimento intrauterino restrito. Ele ocorre quando o feto não consegue se desenvolver adequadamente da forma esperada dentro do útero. Esse quadro pode estar relacionado, então, a hábitos prejudiciais, como o uso de álcool, fumo, condições de saúde da mulher, algumas síndromes hipertensivas, doenças autoimunes ou anemias, ou até mesmo pode vir de alguma causa desconhecida. Lembrando que sempre que a gente tiver uma discrepância entre a idade gestacional e a medida de fundo uterino, a gente tem aí uma suspeita, então, de crescimento intrauterino restrito. Em alguns casos de gemelaridade, isso também pode ocorrer, mas lembrando que uma coisa é a gente ter crescimento intrauterino restrito e outra coisa é a gente ter PIG, que é quando a gente tem um bebê pequeno para a idade gestacional. São duas coisas diferentes, o livro deixa bem claro isso, e para a gente ter uma confirmação de diagnóstico, então, de crescimento intrauterino restrito, é fundamental a avaliação a partir do exame ultrassonográfico da ecoobstétrica. Nesses casos também, a gestante vai ser encaminhada
para o alto risco para se tomar as devidas providências. Bom, pessoal, finalizando agora a parte 3, no próximo vídeo continuaremos falando sobre algumas alterações e condições que essa gestante pode apresentar, dando uma ênfase maior para as ISTs. Não deixem de se inscrever no canal, assistam os demais vídeos que a gente tem aqui e sempre que possível deixem um feedback, é sempre bom ter um retorno de vocês. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, até mais!